Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do professor Carlos Kadoshi, um canal que é voltado para a sua saúde, para a sua sexualidade, para o seu bem-estar. Hoje eu vou falar sobre algo muito importante na vida de todos nós, homens e mulheres, sobre o sexo e a criação, o sexo e o poder da criação, da criatividade, a correlação que nós podemos criar através de um parceiro ideal ou através de um parceiro que aumente a sua capacidade, aumente os seus propósitos e os seus objetivos, parceiro ou parceira. Bom, concebendo o título, do vídeo, há uma concepção muito antiga, do poder da mulher em nossa natureza. O sexo tântrico, por exemplo, foi criado na Índia. E um dos princípios básicos, a base do sexo tântrico, era adorar a mulher. Adorar no sentido de como se fosse uma deusa, de como se fosse um deus. Porque como ela era e é capaz de gerar vida, criou-se essa concepção de deidade. Então, o sexo tântrico, um dos princípios é esse, para vocês terem uma ideia da importância da natureza feminina em nossas vidas. Bom, a vida, o sistema organizado, o sistema familiar, o sistema de criação, de lavoura, etc. e tal, foi basicamente uma natureza feminina exercendo o seu poder, a sua inteligência, para que nós pudéssemos evoluir e chegar no nível que chegamos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a natureza feminina é indispensável para o homem que deseja evoluir, para o homem que deseja crescer. Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E o contrário também, através de uma grande mulher, através de uma grande personalidade, uma persona feminina, há um homem incentivando-a, fazendo ela crescer, fazendo ela prosperar conjuntamente com ele. É o século XXI, onde esses dois elementos, o homem e a mulher, se complementam, e não aquele do século passado, onde o homem tinha todas as responsabilidades e muitas vezes exercendo o machismo, exercendo o poder econômico, e quando a mulher perdia o homem, era penalizada. Só que os tempos são outros. Hoje nós precisamos realmente de uma afinidade de almas para podermos sobreviver e viver da melhor maneira possível, porque esse período de homem ser um burro de carga já passou. O período também das mulheres sendo sobrecarregados pelo sistema também já passou. Então é por isso que é importante você se complementar e, na medida do possível, ter um parceiro ou uma parceira ideal. É isto que é gostoso num relacionamento. Por exemplo, a organização, a prosperidade, as mais diversas formas de criação se dá através dessa conexão. Por exemplo, a Lua tem 4 fases. A fase crescente e cheia é muito conectada à natureza feminina. Então, quando o homem está um pouquinho para baixo, está um pouco cansado, está um pouco fatigado, a mulher vai lá e levanta esse homem nesse período. E isso acontece na lua minguante e nova. Quando a mulher está cansadinha, está fatigada, está em deprê, o homem vai e levanta. Então são naturezas que interagem e possibilitam que a gente passe períodos menos estressantes, menos sofríveis, porque a gente se complementa, um levanta o outro no momento correto. E sem perceber, é uma natureza, e até mesmo a Lua interfere nesta parceria. Só que é um assunto que deverá ser em outro vídeo, de tão importante que é, e está ligado à magia sexual. Bom, na arte, por exemplo, podemos ver assim personagens se complementando no mundo da arte. Yoko Ono e John Lennon, por exemplo, é um caso the best, através dessa conexão que eles tiveram artística e até mesmo íntima, foram criadores
né? Yoko Ono de uma arte moderna e John Lennon da música, né? Imagine, por exemplo, foi baseado ali, estava numa relação sexual extremamente agradável, ele se levantou da cama e foi para o piano criar a harmonia e simultaneamente a letra. Para vocês terem uma ideia, a letra até dizem que houve uma influência de Yoko Ono, porém ele ficou com os créditos e basicamente ele foi o único criador. Mas enfim, independente disso, eu estou querendo dizer a interação das naturezas, das ideias e das almas. Podemos citar no mundo do poder, por exemplo, Jacqueline Kennedy e Joe Kennedy. Um casal que foi uma união de poder e que realmente havia uma expressão de naturezas muito latente. Ele com o poder e ela incentivando-o ao poder. Houve uma interação de energias que levou ele à presidência dos Estados Unidos. Bom, isso são exemplos. Há também no mundo da filosofia, por exemplo, um casal que realmente foi muito moderno para a época, que foi Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Os dois se complementavam de uma maneira tão eficiente, tão inteligente, que um incentivava o outro a escrever as suas respectivas obras que influenciaram a juventude da década de 60 e 70, e influenciaram outros filósofos, influenciaram outros autores. Enfim, foi uma revolução na cultura na década de 70 e que criaram, né, a cultura existencialista, que foi fundamental para todos os homens e todas as mulheres que precisam se posicionar no mundo. Você precisa se posicionar, você precisa ter realmente presença de espírito, presença de ideias, para não ser mais um, né, entre bilhões de pessoas. Então essa base é fundamental, o homem e a mulher na criação. Quando falta um elemento ou outro, parece que há uma parte do trabalho ou da obra que fica oca. É um exemplo que eu estou estudando. Estou falando no mundo da filosofia, das ideias, mas no mundo da matéria também, no mundo da arte também. Então, quando você está sozinho e cria algo, sempre há uma probabilidade de algo ficar oco, porque você não teve o complemento feminino, não teve a harmonia, não teve a natureza. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por que é tão importante você se unir com uma mulher inteligente e com naturezas afins, com ideias afins, com propósitos afins? É isso que eu estou querendo dizer. Dominguinhos e Anastácia, né? Dois artistas nordestinos que se complementavam no mundo da arte, no mundo da música, que foi um fenômeno de sucesso. Porém, no fim do relacionamento, a Anastácia meteu fogo em mais de 100 letras que poderiam estar à disposição da nossa cultura, da nossa riqueza musical. Mas devido a uma paixão, né, ela meteu fogo num trabalho fenomenal. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: mesmo no final de um relacionamento agradável, positivo, não bote o fogo aonde você criou, onde você ganhou o seu pão, onde você prosperou. Tenta mesmo uma harmonia, que a harmonia só vai te fazer bem. Lembre-se disso. Jorge Amado, Zélia Gattai, então foram um exemplo de um casal relacionado ao mundo da literatura, que um expressava a alma do outro, né? Um incentivando a obra do outro. Genial Jorge Amado, onde ele dizia que sem a Zélia Gattai ele não era ninguém. Então, para vocês terem uma ideia da importância da mulher em nossas vidas, na nossa prosperidade, no nosso desempenho no dia a dia. Sozinhos não somos ninguém. Com uma mulher inteligente somos tudo. E ela também, com um homem inteligente, ela é tudo, ela evolui. É isso que eu estou querendo dizer, mesmo que há brigas, mesmo que há desentendimentos. Mas o que eu estou querendo dizer é a importância da alma feminina em nossas vidas e vice-versa. Então, casais com alto poder de criatividade
há muitas afinidades entre esses casais que têm um alto poder de criatividade, de criação, de literatura, de arte, etc. e tal. Eles enxergam longe, porque eles não têm, uma pessoa não tem 2 olhos, ela tem 4, quando ela está bem acompanhada. Isso é o que eu quero dizer. Ela tem 4 olhos, tem 2 cérebros, tem enfim, eles multiplicam o poder da visão, multiplicam o poder da inteligência, porque ele ou ela pode estar muito bem acompanhado ou acompanhada. Então, quando for se unir com a pessoa, una-se com uma pessoa inteligente, com uma pessoa com propósitos que possam ajudar os dois e a humanidade, ajudar os filhos, ajudar a sua família. É isto que eu quero dizer. Aumente as suas capacidades, aumente a sua inteligência através da sua mulher. E você, mulher, aumente a sua capacidade, aumente a sua inteligência, aumente o seu poder através do seu homem. Eu espero ter contribuído mais uma vez em prol da sua saúde, da sua sexualidade e da sua cultura sexual. Obrigado a todos, uma boa semana a todas. Um abraço.